Você quer ser professor de enfermagem? Você tem certeza? Faz isso não. Não seja professor, não. Eu sou professor. Se eu fosse você, não ia ser professor, não. Você vai sofrer muito. Já viu falar uma palavra sofressor? Não seja sofressor, entendeu? Gente, é sério, tá? Vou passar para vocês aqui agora a visão minha como professor. E se você realmente quer ser professor, eu acho que você deve sim, se você quer, mas me ouça antes, para dizer que eu não avisei, tá? Me ouça antes que eu vou te falar pós e contra ser um professor, ser um enfermeiro e ser professor de enfermagem, tá bom? Então, vem comigo que eu vou te explicar tudo. Não deixa de curtir, compartilhar e se inscreva no nosso canal. Galera, é o seguinte, tá? Primeiro que grande parte, ou digamos que 95% de instituições que formam enfermeiros não formam enfermeiros professores, docentes, né? É a forma mais bonita de dizer, né? Enfermeiro docente, enfim. O que acontece? Algumas federais têm um curso bacharelado de enfermagem mais licenciatura. Grande parte, que são os 95, só tem curso de bacharelado em enfermagem. Aí existe a brilhante ideia de fazer uma especialização chamada docência no ensino superior, tá? Aí você vai lá e faz essa especialização que te autoriza, tá vendo meus dedinhos? Autoriza você dar aula. Só que é o seguinte, quando você faz uma pós-graduação lato sensu, você tem um módulo, pelo menos na maioria tem, um módulo de docência, que aquele módulo na sua pós-graduação te habilita também a ser um enfermeiro que pode ministrar aulas, certo? E tem também uma pós-graduação estrito sensu, né? Mestrado, doutorado e vai caminhando aí para o pós-doc, por exemplo, que também é uma área de pesquisa, mas que grande parte dos professores, né, fazem o mestrado e doutorado, que tem um peso maior, porque isso favorece muito na docência, porque você consegue entender mais sobre determinado assunto e você vai ter mais bagagem científica para passar para o aluno. Essa é a visão do lato sensu e estrito sensu. Lato sensu, para você trabalhar em área assistencial, não tem uma pegada para você dar aula. O estrito sensu, ele tem uma pegada mais na pesquisa. Então, para quem quer dar aula, quer publicar livros, né, essa parte de pesquisa e de docência, o mestrado e doutorado ele vai te ajudar bastante. Só que você fez enfermagem, você é um bacharel em enfermagem, trabalha como enfermeiro, fez uma pós-graduação, independente da qual, e começou a dar aula. Certo? Você foi chamado para dar aula na pós-graduação porque você é muito bom na assistência e você começou a dar aula, só que você não tem preparo para dar aula, tá? O que acontece? Você tem o conhecimento, você é um nobre enfermeiro naquela área, você domina muito, só que você não foi preparado para passar o que você sabe para as pessoas que estão absorvendo aquele conhecimento. E aí chega o momento do vídeo mais importante. Então aqui eu vou descrever os tipos de professores que existem e eu quero ver se vai encaixar em algum tipo de professor que você já teve aula, tá? Com certeza vai entrar num monte de professores que eu já tive aula. Então vamos lá. Professor número 1. Professor que sabe muito conhecimento e ele fala e só ele entende. O que significa? Significa que ele já tem um alto nível de conhecimento e ele acha que as pessoas estão no mesmo nível de entendimento, porque se ele está ensinando é porque as pessoas não sabem. E então, quando ele explica, automaticamente na cabeça dele, as pessoas estão entendendo. E ele vai embora e todo mundo vai ficando para trás, certo? Então, existe esse tipo de professor aí. Ele explica e só ele entende. Ou seja, ninguém entendeu bolhufos. A pessoa tem que correr atrás para poder entender. Professor número 2. Professor que tem muito conhecimento e consegue passar para os seus alunos de uma forma leve, tranquila, né? E entendendo as dificuldades de cada um dos alunos, tá? Então, aquele professor que ele sabe, mas ele não despeja tudo que ele sabe
numa linguagem difícil, que seria usar muita terminologia. O que ele faz? Ele vai usando a linguagem que a sala entende, que a turma entende, aí depois ele vai fazendo a revisão já com um conteúdo um pouco mais avançado, usando mais termos técnicos, e depois ele dá aquela cartada final, colocando mais conhecimento científico. Eu sou assim, hein? Sou professor 2, certo? Professor 3. Professor do barulho, tá? O professor do barulho é aquele professor que gosta de chamar a atenção e sempre enaltecer o tanto que sabe, certo? Ele sempre esteve em todos os lugares, de todas as situações que ele vai te passar, entende? Então ele gosta de sempre dizer que ele já participou daquele ali, ele sempre, tudo que ele vai dar de exemplo, ele já fez, tá? Embora isso tenha realmente acontecido, mas ele gosta de estar sempre falando, eu estava lá, eu fiz isso, eu fui o primeiro a fazer aquilo ali, entendeu? Então tem aquele professor que gosta muito disso, tem conhecimento, consegue passar para os alunos, mas ele está sempre levantando a bola dele o tempo inteiro, ele está sempre levantando a bola dele, certo? Então tem esse tipo de professor aí, e esse professor por aluno, os alunos gostam muito desse tipo de professor também, porque pensam, nossa, aquele professor ali, tipo, ele é muito FADA e tal, né? Ele participou disso, participou daquilo ali, só que aí tem o professor 3A e 3B. O 3A tem realmente conhecimento e o 3B fala muito, mas não consegue entregar o tanto de conhecimento daquilo, tudo que ele fala. Então tem o professor 3, é esse tipo aí. Professor 4. Professor Coringa. É um professor que está dando aula em um conteúdo que ele nunca pensou na vida, não é a praia dele, e está mais perdido que cego no tiroteio. O que acontece? Ele está ali falando algo que nem ele está sabendo que ele está falando. E aí coloca um PPT ali, colocou um PPT e está lá, lendo o PPT junto com vocês, ó, tal. Lê o PPT até o final e ele não tem nem coragem de perguntar se você entendeu. Ele lê, dá uma olhada para a galera e já passa para o próximo slide e vambora, tá? Quando alguém pergunta, ele repete a pergunta na forma de resposta, entendeu? Então tem um professor 4, né, esse tipo de professor que ele está perdido, ele está dando um conteúdo que ele não domina. E eu já entrei nesses quadros, tá, de entrar num conteúdo que eu não dominava. Só que o que eu, Éder, fazia, tá? Eu corria atrás, pegava livro, pegava artigo, ligava para alguém, fulano, você já deu aula disso, cara, me ajuda aí, eu peguei essa matéria aí, e o que eu preciso para ajudar os alunos, o que é importante, me dá uma referência, vou te mandar um conteúdo, o que você acha, entendeu? Então é importante, se você cai de paraquedas, porque a gente sempre cai de paraquedas, principalmente na graduação, professor entrou de licença, não vai dar para contratar, eu preciso de alguém, pensei em você está com esse dia vago. E a gente acaba, para não deixar o coordenador na mão, a gente acaba pegando aquela disciplina ali. Só que seu aluno não pode perceber. Então, se você é aluno e percebe que seu professor não domina, isso é ruim, por quê? Porque quando ele vai dar um conteúdo que ele domina, ele já tem um descrédito com os alunos. Por quê? Porque naquele conteúdo que não era a praia dele, ele deu uma aula e passou muito insegurança. Então, querendo ou não, aquele professor ele sempre vai passar insegurança em outra disciplina. Então, quebrar isso vai ser difícil depois. Então, o que é melhor? Ou você tem a coragem de não pegar a disciplina, ou você tem a coragem de pegar a disciplina, morrer de estudar e para dar aula. Vou contar aqui para vocês o que já aconteceu comigo, que me pegou de calça curta. Fui dar aula de embriologia. Foi assim, Éder, não tem outra opção, tem que ser você. Galera, a aula era quinta-feira à noite, lembro como se fosse hoje. Toda quinta-feira eu estudava muito para dar aula, estudava muito, tá? Então, ou seja, era um conteúdo que eu não tinha domínio pleno, igual tem os conteúdos de enfermagem, era um conteúdo específico, então eu tinha que ralar para estudar. Então, todo dia eu estudava embriologia. Toda quinta-feira à tarde, era a tarde inteira estudando embriologia, fazendo correlação da embriologia com fatores genéticos, fatores com problemas, né, que podem acometer, com malformações. Então, eu estava sempre estudando e os alunos falaram assim, nossa, você deu uma aula muito boa, professor. Eu repeti essa matéria, eu não estava entendendo nada, agora eu entendi tudo. Então, assim, eu fui sincero, no primeiro dia de aula eu falei, gente, olha, eu caí de paraquedas nessa disciplina aqui, não é meu forte, estou dando essa aula aqui para vocês aqui, mas eu quero que vocês me ajudem aí, tá? Vou tentar passar o máximo possível. E a galera gostou e teve até elogios bons, então eu fiquei muito feliz com isso. Mas assim, não é fácil.
Se você pegar uma matéria nova, é um grande desafio. Então, para você não ser aquele professor que passa insegurança para o aluno, que o aluno vai passar na disciplina sem compreender, isso não é legal, tá? Então, existem diversos tipos de professores. E, por último, não podia deixar de falar, existe o professor piada, ou o professor que acha que está no stand-up, né? Então, a aula dele é uma comédia, então é piada o tempo inteiro, tá? Piada o tempo inteiro, fala da vida, fala das baladas, ou fala da vida pessoal, ou fala de grana, enrola até para dar o conteúdo e tal. Só que aí ele passa artigo para os alunos lerem, entendeu? Passa trabalho para os alunos, não corrige os trabalhos, dá nota máxima para os alunos. Por quê? Porque ele quer estar bem na fita. Então, se ele quer estar bem na fita, ele não pode reprovar o aluno. Que quando uma disciplina reprova uma quantidade de aluno, grande parte desses alunos ainda tem a cabeça fechada e acha que o problema é o professor. E nesse caso, esse professor, ele sabe que ele não está contribuindo muito, então para ele não ser, entre aspas, crucificado porque ele não conseguiu entregar o conteúdo que precisava, ele faz algo para todo mundo passar e ninguém reclamar. Só que o prejuízo fica. Por quê? Porque você vai ter no seu histórico uma disciplina concluída e talvez com 10% do conteúdo dela. Por quê? Porque o cara conta piada, chega atrasado, libera o intervalo de 20, libera 40 minutos e tá todo mundo numa boa, libera mais cedo, não faz chamada. Então, esse professor, ele te atrapalha muito na sua vida profissional, tá? Então, assim, não é que você tem que ter cuidado, porque você não escolhe os professores. Mas, enfim, infelizmente a gente tem colegas que não levam muito a sério a docência. Mas por que ele está dando aula? Gente, não sei, tá? Então, cada um tem uma forma. Tem gente que tá ali, não sei, não tá num bom momento, ou ele sempre é assim, entendeu? Então, basicamente tem esses tipos de professores. Então, ser professor é muito gratificante, mas eu te falo, gratificante em quais sentidos? Você pegar um aluno do zero e depois falar assim, esse cara aprendeu comigo, isso é fantástico, tá? Você pegar uma turma inteira e você ser referência naquela turma, isso é muito gratificante, tá? Agora, você tem que estar sempre estudando, os alunos depositam muita confiança em você, então você tem que estar sempre atualizado, você tem que ralar bastante para entregar sempre o conteúdo de ponta. É interessante, se você é enfermeiro e quer ser professor, que você tenha trabalhado pelo menos 1 ano na assistência, senão você não vai ter bagagem prática para aliar a teoria, a parte científica e passar para o aluno ali um conhecimento abrangente, tá? Então, enfermeiro que nunca pisou no hospital e já começa a dar aula, ele vai ter grandes problemas para explicar conteúdo. Por quê? Ele não tem vivência, ele só tem teoria. E ele tem uma teoria pura. Ele não tem uma teoria que ele consegue mesclar com o caso clínico, mesclar com a situação que ele vivenciou. Por quê? Ele não tem essa experiência. E se ele não tem essa experiência, é igual a problema. Entendeu? Então, fica a dica, tá? Fica a dica. Se você quer ser um enfermeiro, professor, trabalhe pelo menos 1 ano na assistência hospitalar. Pelo menos 1 ano. Para você pegar situações clínicas do dia a dia, pega situações de UTI, de urgência e emergência, de centro cirúrgico. Então, isso vai ser assim, extremamente importante para o crescimento dos seus alunos. Os seus alunos só vão conseguir crescer como bons enfermeiros se você for um exemplo para eles. Agora, se você não tem muita bagagem, você tem que correr atrás, tá? Não desista dos seus sonhos, não desista, mas você precisa estudar para passar o máximo possível para os seus alunos. Lembrando, o conhecimento ele não tem limite. Então, quanto mais você estuda, mais coisas tem para você estudar. Agora, coloque, tá? O que é básico para que o seu aluno saia sabendo daquele conteúdo que você vai ministrar? Se você vai dar uma aula prática, o que é o básico que ele tem que sair sabendo daquela disciplina, tá? Eu sei, eu sou professor, já peguei turma com mais de 90 alunos, não dá para fazer muita coisa. Mas o que dá para fazer? Entendeu? Não dá para fazer muito, mas dá para fazer o quê? O que não dá não dá para fazer muito, eu vou jogar o conteúdo para o alto e o problema da instituição, que colocou muito aluno na minha turma, o problema do aluno. Só que assim, é um jogando o problema para o outro e você vai formar um profissional que amanhã ele vai cuidar de você, ele não vai ter conhecimento, ele vai ter diversos problemas aí para ser superados depois. Alguns até desistem da profissão. Por quê? Porque quando ela chega no mercado de trabalho, ela percebe que não tem conhecimento algum. Por quê? Porque tiveram vários professores fracos, vários professores que não levaram muito a sério aquilo que a pessoa precisava.
Da mesma forma, a gente tem muitos alunos que não levam o ensino a sério. Então a gente tem aí dois polos também, tá? A culpa nunca é de uma pessoa só. Então você sempre tem um lado de culpa. Eu tenho um lado de culpa como professor, você tem um lado de culpa como aluno, a instituição tem um lado de culpa como a organizadora, né, do curso, né, a que mantém o curso, enfim. Então a gente tem que sempre colocar tudo na balança e pensar, a faculdade não vai me entregar tudo, mas o que ela me entregar eu vou aproveitar o máximo. Eu sou um professor, eu não consigo passar tudo, mas eu vou passar o máximo que eu conseguir dentro desse período de tempo para essa quantidade de alunos aí. Enfim, então a gente tem uma variável muito grande, tá? A gente tem uma variável muito grande e por isso eu estou sempre fazendo conteúdos para poder complementar talvez uma lacuna ou outra que a graduação deixa. Eu fiz esse canal pensando nos meus alunos da graduação. Eu percebi que eu não conseguia passar alguns conteúdos extremamente importantes e eu pensei, vou fazer um canal, vou colocar vídeos ali e ele consegue assistir em outro momento para poder complementar. E olha onde nós chegamos, né? Hoje estamos aí com o maior canal de enfermagem no Brasil, ajudando o máximo de pessoas possíveis aí. Eu quero que o canal cresça bastante, eu quero que muitos cresçam também. Então, se você vai ser professor no futuro, ou se você já é professor, então a gente sempre precisa pensar o que eu posso fazer para melhorar mais. A gente nunca pode ficar parado, beleza? Espero vocês aí no próximo vídeo.